Fala aluna, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Hoje nós vamos tratar do assunto movimentos circulares, mais precisamente a parte da cinemática escalar desse tipo de movimento. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Não deixe de conferir a resolução da lista de exercícios a respeito desse assunto, cujo link para o download você encontra na descrição desse vídeo. Fique com a vinheta e com o assunto de hoje. Nós vamos dar início agora ao tratamento da cinemática escalar dos movimentos circulares. Para que você possa ter o domínio desse assunto, nós vamos antes de mais nada fazer uma revisão da geometria da circunferência. É muito importante que você saiba que a principal diferença entre os movimentos circulares e os movimentos retilíneos é a trajetória descrita pelo corpo. Sendo assim, é muito importante que você tenha o conhecimento de alguns conceitos da geometria da circunferência. Vamos então começar pela definição. A circunferência é definida pela geometria como um lugar geométrico que reúne os infinitos pontos que estão a uma mesma distância de um ponto de referência. Este ponto nós chamaremos de centro da circunferência e representaremos pela letra O. Portanto, a letra O está indicando o que nós vamos chamar de centro da circunferência. Tomando qualquer um dos pontos que formam essa circunferência, como por exemplo o ponto que nós chamaremos de A, a distância entre o ponto central e o ponto A vai representar da circunferência uma medida que nós chamaremos de raio. Portanto, o raio da circunferência representa a distância entre o ponto central e qualquer ponto que forma a circunferência. Tomando outro ponto qualquer da mesma circunferência, que nós chamaremos de ponto B, e consequentemente o raio correspondente a esse ponto, nós delimitamos dessa circunferência uma região semelhante a uma fatia. A esta região nós chamaremos de setor. Portanto, deste setor nós podemos destacar três elementos. O primeiro deles é o comprimento do setor, que nós vamos representar por AB. Isto corresponde ao comprimento do setor. Um outro elemento que nós podemos destacar é o próprio raio, que é o mesmo raio da circunferência. E por fim, o outro elemento também presente no setor é o ângulo, que nós representaremos pela letra grega θ, onde este θ indica o ângulo de abertura do setor. Veja que a intenção desta revisão é mostrar que os três elementos que formam o setor podem ser relacionados através da expressão o comprimento AB, que pode ser medido em qualquer unidade de comprimento, metros, centímetros, milímetros ou qualquer outra, vai ser igual ao ângulo de abertura multiplicado pelo raio, que também pode ser medido em metros, centímetros, milímetros ou em qualquer outra. É muito importante que você perceba que as medidas do comprimento e do raio têm que ser iguais. Portanto, se o comprimento está medido em metros, o raio também tem que estar medido em metros. Se o comprimento está medido em centímetros, o raio também estará medido em centímetros. Para isso, o ângulo precisa estar medido em radianos. Professor, eu não lembro mais como faz a conversão do ângulo medido em graus para o ângulo medido em radianos. Veja que essa conversão é simplesmente uma proporção, onde você vai relacionar a medida que você conhece de π radianos, o π, o velho 3,14, correspondente ao ângulo em graus de 180. Sendo assim, para você fazer a conversão, basta você colocar abaixo do 180 o ângulo que você quer descobrir, quanto vale em radianos, pôr o x embaixo do π radianos e efetuar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Uma simples regra de 3. Isto é o que você precisa saber a respeito da geometria da circunferência para que a gente possa dar início ao estudo dos movimentos circulares. Vamos lá para o próximo slide. Neste slide, nós falaremos dos conceitos da cinemática escalar do movimento circular. Veja que quando nós tratamos de movimento uniforme e uniformemente variado, nós tivemos que previamente tratar de alguns conceitos, como por exemplo, posição, deslocamento, velocidade e aceleração. É o mesmo que nós vamos fazer agora, só que especificamente para movimentos que ocorrem em trajetórias circulares ou parte de uma circunferência, que nós chamaremos de movimentos curvilíneos. O primeiro dos conceitos que nós iremos tratar é o conceito de posição. É muito importante que você perceba que quando se trata de movimentos circulares,
nós vamos trabalhar para o mesmo movimento com dois grupos de grandezas. Um grupo denominado de grandezas lineares e um grupo denominado de grandezas angulares. Veja que quando o corpo está numa trajetória circular, ele tanto faz movimentos em linhas, percorrendo a trajetória linear, como também ele está girando em torno de um determinado ponto de referência. Em se tratando de posição, a posição linear, como nós já sabemos, vai ser representada pela letra S, enquanto a posição angular vai ser representada pela letra grega φ. Para que você possa entender do que se trata essas duas grandezas e a relação entre elas, vamos analisar um exemplo de trajetória no movimento circular. É necessário que a gente adote um referencial para, a partir dele, nós determinarmos as posições em que o corpo pode ocupar. Vamos adotar como referencial o lado positivo do eixo horizontal no plano cartesiano, portanto, esta corresponde à posição 0, e o sentido positivo para o movimento do corpo vai ser adotado como sentido anti-horário. Portanto, este vai ser o sentido cujos sinais do seu movimento serão considerados como positivo, tanto ângulos como velocidades como acelerações. Vamos agora analisar o movimento. Suponhamos que a gente está observando o movimento de uma esfera, descrevendo essa trajetória circular em torno desse centro O. A partir de um determinado momento em que eu observe a posição dessa esfera pela primeira vez, vamos supor que ela se encontrasse nesta posição, então o meu relógio estaria marcando um tempo inicial t0 igual a 0, sendo assim, a posição ocupada por essa esfera neste movimento será chamada de S0. Veja que as posições nada mais são do que a distância do referencial adotado até o ponto onde o corpo se encontra. Portanto, este comprimento corresponde à medida da posição S0. Vamos supor agora que eu vou retirar o observador deste ponto de referência e vou colocá-lo no centro da circunferência que corresponde à trajetória do movimento dessa esfera. A partir do momento em que o meu observador se encontra nesta posição, para que ele consiga estar observando o movimento da bolinha, é necessário que ele esteja olhando para ela. Veja que a linha que indica a posição para onde o observador está olhando está inclinada em relação à linha do referencial de um determinado ângulo. Este ângulo é o que nós vamos chamar de posição angular, que, como ele corresponde à posição angular quando o relógio estava marcando um tempo igual a 0, nós chamaremos essa posição angular de φ0. Veja que nós acabamos de delimitar na trajetória percorrida pela bolinha um setor, em que desse setor nós temos o comprimento correspondente ao S0, temos o raio, que é o próprio raio da trajetória, e temos o ângulo de abertura do setor, que é a posição angular ocupada pela bolinha neste momento. De acordo com a revisão da geometria já feita, nós podemos relacionar o comprimento do setor S0 com o ângulo de abertura φ0, multiplicando esse ângulo pelo raio da trajetória. Veja que quando a gente observa em um outro momento posterior a esse primeiro, a nova posição ocupada pela bolinha, então vamos supor que ela esteja ocupando agora esta posição, quando agora o relógio vai estar marcando um outro valor de tempo, que eu chamarei de T1, um tempo qualquer. Esse tempo pode ser de 5 segundos, 10 segundos, 1 hora, 1 semana, não importa, mas é um tempo posterior ao instante inicial. A nova posição ocupada pela bolinha será, portanto, chamada de S1, que em termos de medida corresponde à distância do referencial até o ponto onde a bolinha se encontra neste novo tempo, ou seja, seria a medida deste comprimento. Quando o observador inclina seu rosto para continuar observando o movimento da bolinha, veja que agora o seu olhar está inclinado de um ângulo diferente do anterior em relação ao referencial. Este novo ângulo corresponde à nova posição angular, que nós chamaremos de φ1. Portanto, todo este ângulo que vai da linha do referencial até a linha da nova posição é a nova posição angular da bolinha. Veja que nós acabamos de delimitar da circunferência um novo setor, onde o comprimento deste setor, que corresponde à posição S1, será igual ao novo ângulo de abertura do setor, que corresponde à posição angular φ1, multiplicada pelo raio desse setor, que é o próprio raio
da trajetória descrita pela bolinha. Veja que assim, nós podemos relacionar cada posição ao longo do movimento da bolinha com a sua respectiva posição angular e o raio da trajetória. Sempre lembrando que as unidades de medida da posição e do raio têm que ser a mesma, metro, metro, centímetro, centímetro, e que a posição angular tem que ser medida em radianos. Vamos agora aproveitar a deixa para falar a respeito do próximo conceito, que é o conceito de deslocamento. Nós vamos perceber que enquanto a bolinha está se movendo, ela executa dois deslocamentos ao mesmo tempo. Ela executa um deslocamento linear ao longo da linha da trajetória e também descreve um deslocamento angular. Veja que à medida que a bolinha vai se movendo, além de se mover pela linha da trajetória, ela também, ao girar seguindo a trajetória circular, a linha em que o observador olha para a bolinha vai se inclinando em relação ao referencial, executando assim o que nós chamaremos de deslocamento angular. Vamos então ver como representar cada um desses deslocamentos. O primeiro deslocamento, o linear, como nós já sabemos, é representado pelo ΔS, onde o delta indica variação. E por analogia, nós podemos assim concluir que o deslocamento angular será representado pelo ΔΦ, ou seja, se o deslocamento linear é a variação do espaço, o deslocamento angular é a variação da posição angular. Desta forma, nós vamos pegar a definição do ΔS, lembrando que o ΔS é a posição final menos a posição inicial do trecho analisado do movimento. E vamos pegar das posições indicadas anteriormente e vamos subtrair a posição final S1 pela posição inicial S0, encontrando S1 menos S0, o ΔS, igual ao outro membro, φ1 vezes R menos φ0 vezes R. Veja que o R está se repetindo nas duas parcelas da subtração. Podemos então colocá-lo em evidência, encontrando a expressão ΔS é igual a, com o R em evidência, dentro do parênteses sobrará o φ1 menos o φ0, que por analogia, se o ΔS é a posição linear final menos a posição linear inicial, a posição angular final menos a posição angular inicial vai corresponder ao ΔΦ, encontrando então que o ΔS é igual ao ΔΦ vezes o R. Veja que nós encontramos uma relação semelhante à que nós encontramos para as posições. Se você não percebeu a semelhança, verifique. Nós temos a posição linear correspondendo à angular multiplicada pelo raio. Agora, o deslocamento linear correspondendo ao deslocamento angular multiplicado pelo raio. Veja que a gente pode conferir se essa expressão está coerente pela geometria. Se você olhar para o deslocamento linear, que corresponde ao quanto a bolinha andou da posição que ela estava até a nova posição que ela ocupou, portanto, esse ΔS, ele vai delimitar com os raios da trajetória um outro setor, em que o ângulo desse setor vai ser justamente o deslocamento angular, o ΔΦ. Portanto, o comprimento deste setor, ΔS, corresponde ao ângulo desse setor, ΔΦ, multiplicado pelo raio da trajetória. E assim nós finalizamos os conceitos de posição e deslocamento. Veja agora os próximos conceitos. O próximo conceito que trabalharemos é o conceito de velocidade, onde nós também vamos trabalhar com duas versões para a velocidade. A versão linear, que será representado pela letra V, e a versão angular, que será representado pela letra grega ômega. Para que a gente possa então analisar a velocidade, primeiro nós temos que lembrar que se ΔS é igual a ΔΦ vezes o raio, ao dividir os dois membros da igualdade pelo mesmo fator, nós manteremos a igualdade. Sendo assim, dividindo o ΔS por ΔT e também dividindo o ΔΦ vezes R pelo mesmo ΔT, nós podemos perceber que ΔS sobre ΔT é justamente a definição da velocidade média, que por analogia, ao dividir o deslocamento angular pelo ΔT, nós teremos também a velocidade média, porém a velocidade angular.
multiplicado pelo raio. Veja que a relação que nós encontramos no slide anterior se mantém para a relação da velocidade, ou seja, a velocidade linear média corresponde à velocidade angular média multiplicado pelo raio da trajetória circular. Aplicando o conceito visto para a velocidade média ao conceito de velocidade instantânea, nós podemos então concluir que a velocidade em cada instante do movimento seria correspondente à velocidade angular naquele instante, multiplicada pelo raio da trajetória circular. Usando a mesma estratégia vista para o deslocamento, nós podemos agora analisar o último conceito da cinemática escalar do movimento circular, que é o conceito de aceleração. E nós perceberemos que também haverá duas versões para a aceleração. A versão linear, que nós já conhecemos, representado pela letra A, e a versão angular, que está sendo apresentada agora, e nós iremos indicá-la pela letra grega alfa. Vamos lá então. Nós podemos concluir que ΔV, a variação da velocidade, o quanto variou a velocidade ao longo de um trajeto ou um trecho do trajeto do movimento, será igual à variação da velocidade angular multiplicado pelo raio. Executando o mesmo processo de dividir os dois membros pelo mesmo termo, ou seja, dividir os dois membros por ΔT, nós encontraremos a definição da aceleração média. ΔV sobre ΔT, a aceleração linear média, e Δω sobre ΔT, a aceleração angular média. Isso multiplicado pelo raio. Então, o que nós podemos concluir é que qualquer que seja a grandeza que represente o movimento, ao se tratar de uma trajetória circular, nós temos um padrão na relação entre as grandezas lineares e angulares. O padrão é qualquer grandeza linear vai corresponder à sua respectiva angular multiplicada pelo raio da trajetória do movimento. Portanto, se tratando de posição, a posição linear é igual a angular vezes o raio, o deslocamento linear é igual a angular vezes o raio, a mesma coisa acontece para a velocidade e para a aceleração. Então, esta relação é padrão. Vamos agora trabalhar com um caso particular dos movimentos circulares, o movimento circular uniforme. Acompanhe no próximo slide. Nós vamos trabalhar a partir de agora com um movimento específico de trajetória circular, o movimento circular uniforme. Veja então que, assim como nós já vimos para os movimentos lineares, por se tratar de um movimento uniforme, isso quer dizer que a velocidade, não só mais a linear, mas também a angular, elas vão assumir valores constantes. Portanto, se a velocidade linear e a angular são constantes, nós podemos afirmar que a aceleração linear e a aceleração angular serão igual a zero. Para esse tipo de movimento em particular, nós temos que definir dois conceitos que surgirão a partir de agora, que são os conceitos, número 1, período, que será representado pela letra T maiúscula, onde o período nada mais é do que o tempo que leva um corpo para executar uma volta completa na trajetória circular. Sendo assim, nós podemos definir o período como sendo o tempo necessário para executar o número de voltas completas na sua trajetória circular. Assim, a unidade que nós podemos utilizar para o período pode ser qualquer unidade de tempo. Então, segundos, minutos, horas e assim por diante. O outro conceito que nós temos que explorar para o movimento circular uniforme é o conceito de frequência. A frequência será representada pela letra F. Portanto, qual seria a definição de frequência? É o número de voltas executadas por unidade de tempo, por segundo, por minuto, por hora. Essa frequência, portanto, vai ser calculada pela quantidade de voltas executadas num determinado intervalo de tempo. Se você comparar a expressão encontrada para o período com a expressão encontrada para a frequência, nós vamos perceber uma relação entre essas duas expressões. A relação é que uma é exatamente oposta à outra. Então, nós podemos afirmar que o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Diante dessas informações, nós podemos agora chamar a atenção
para uma questão em particular em relação às velocidades. Falando então a respeito das velocidades, que por definição nós já vimos que a velocidade angular é calculada por ΔΦ sobre ΔT, por se tratar de uma velocidade constante, ela é calculada igual à velocidade média, onde se você pegar um deslocamento completo de uma volta, nós teremos um deslocamento angular de 2π. E o tempo gasto para executar essa volta completa corresponde ao período. Então nós adquirimos assim mais uma relação para calcular a velocidade angular. É importante lembrar que se o inverso do período é a frequência, nós também podemos substituir o 1 sobre t por f, encontrando a relação 2πf. Acabamos de obter mais duas relações para o cálculo da velocidade angular, agora especificamente para o movimento circular uniforme. Sempre que a velocidade for constante, nós teremos a velocidade angular podendo ser calculada pela sua definição, ΔΦ sobre ΔT, pela relação com o período, 2π sobre t, e pela relação da frequência, 2πf. Também é importante lembrar que ela pode ser calculada através da relação da velocidade linear, onde, se v é igual a ômega vezes r, o ômega, passando o r dividindo, seria v dividido por r. Então nós temos 4 relações para o cálculo da velocidade angular quando se tratar de um movimento circular uniforme. Vamos agora para as equações do movimento. Nós vamos tratar agora do movimento circular uniforme, o que nós vamos chamar de funções horárias do movimento circular uniforme. As funções horárias são as mesmas que nós já trabalhamos para os movimentos lineares. Portanto, nós não vamos repetir as funções horárias para o movimento uniforme das grandezas lineares. Essas já são conhecidas por vocês. Caso você não lembre, clique nos cards aqui em cima, assista a teoria dos movimentos uniformes e retorne para continuar acompanhando a teoria de movimentos circulares. A primeira função é a função horária da posição, que nós já sabemos como se dá a função horária da posição linear. Vamos então agora representar a função horária da posição angular, que é dada por φ igual a φ0 mais ômega vezes t. Veja que ela tem o mesmo padrão da posição linear, que é dada por S igual a S0 mais VT, mudando apenas as grandezas lineares para as grandezas angulares. A outra função é a função da velocidade, que por se tratar de uma grandeza constante, ela independe do tempo. Ela vai sempre assumir o mesmo valor do que ela possuía inicialmente. Então, ômega, a velocidade angular, vai ser igual a ômega zero, a velocidade angular no início, e v, a velocidade linear, vai ser igual a v0, a velocidade linear inicial. Para terminar, a terceira e última função é a função horária da aceleração, que por se tratar de um movimento uniforme, nós podemos afirmar que não há variação da velocidade. Consequentemente, a aceleração será nula, tanto a angular como a linear. Vamos agora para o último slide, onde nós trataremos de uma situação especial para os movimentos circulares. Acompanhe no próximo slide. Nós vamos falar agora a respeito do acoplamento de polias. Existem duas formas de acoplar polias. É sempre importante lembrar que o acoplamento corresponde a uma forma de interligar duas polias, de maneira que, ao movimentar uma, esse movimento irá interferir no movimento da outra. O primeiro tipo de acoplamento que nós vamos trabalhar é o acoplamento periférico. Esse acoplamento periférico ele pode ser feito por um contato direto entre a periferia de duas polias, portanto, será representado por uma situação como esta, muito comum quando se tratam de engrenagens. Por exemplo, nós temos aqui duas polias em contato direto, onde o movimento de uma vai interferir diretamente no movimento da outra. Veja que por se tratarem de polias de raios diferentes, eu vou chamar essa menor de R1 e esta maior de R2. A mesma análise que vai ser feita para esse tipo de acoplamento também será feita quando a gente tiver duas polias interligadas por meio de uma correia inextensível e que não deslize durante o movimento das polias. Portanto, as duas polias vão estar interligadas por uma correia
que vai passar em torno das duas. Temos aqui novamente uma polia de raio menor, em que nós chamaremos de R1, e uma polia de raio maior, que nós chamaremos de R2. Tanto na primeira situação como na segunda, nós podemos perceber que, devido ao contato periférico, as velocidades lineares das duas polias serão iguais. Então, nós podemos afirmar que V1 será igual a V2. Como consequência disso, nós temos que lembrar que a velocidade linear ela é calculada pela velocidade angular multiplicada pelo raio. Ou seja, quem seria V1? Seria ω1 vezes R1. Quem seria o V2? Seria ω2 vezes R2. Façamos agora a análise dessa relação que nós acabamos de encontrar. Veja que, ao comparar as polias exemplificadas acima, nós temos que a polia 1 tem um raio menor do que a polia 2. Por ela ter um raio menor, para que o seu produto seja igual ao produto da polia 2, nós vamos ter que ter uma compensação nas suas velocidades angulares. Então, aquela polia que tiver menor raio terá a maior velocidade angular. O que é que isso significa? Ela vai girar com uma frequência maior. Ela vai dar mais voltas no mesmo intervalo de tempo. Enquanto que a polia 2, por ter um raio maior, ela vai ter uma velocidade angular menor, e isso quer dizer que ela vai girar com a velocidade menor, ou seja, ela completará menos voltas no mesmo intervalo de tempo. Essa, portanto, é a relação do acoplamento do tipo periférico. Acompanhe agora o outro tipo de acoplamento. O segundo acoplamento que nós podemos encontrar para polias é o acoplamento do tipo concêntrico, que corresponde a um acoplamento em que as polias vão ter os seus centros coincidindo. Esse tipo de acoplamento pode ser executado também de duas formas. Pode ser feito simplesmente colando uma polia de forma concêntrica à outra. Então nós temos uma polia de raio maior concêntrica a uma outra polia de raio menor. Então essa seria uma das possibilidades em que nós vamos representar novamente a polia de raio menor com o valor de R1 e a polia de raio maior com o valor de raio R2. A outra possibilidade que nós temos também para um acoplamento do tipo concêntrico é quando essas polias estão interligadas por uma barra rígida. Por exemplo, a figura que eu vou representar agora. Veja que, para esse tipo de acoplamento, o fato de as polias estarem interligadas pelo centro obriga que a quantidade de voltas executada por cada uma num determinado intervalo de tempo seja a mesma da quantidade de voltas executada pela outra. Isso faz com que a velocidade angular de uma seja igual à velocidade angular da outra. Diante dessa propriedade, e sabendo que as velocidades angulares podem ser calculadas pela expressão ômega igual à velocidade linear dividido pelo raio, nós teremos que o ω1 seria o V1 sobre o R1, enquanto que o ω2 seria o V2 sobre o R2. Vamos analisar a expressão que nós acabamos de encontrar. Veja que, comparando as duas polias, a polia 1, que possui o raio menor, ela tem o seu raio diretamente proporcional à velocidade linear, ou seja, aquela polia que possui menor raio também terá menor velocidade linear. Veja que, se você pegar esse tipo de acoplamento e colocá-las no chão, na hora que você puser esse sistema para se movimentar, nós vamos fazer com que esse tipo de acoplamento fique girando em torno da polia menor, mostrando assim que a polia maior vai percorrer uma distância maior, enquanto que a polia menor percorre uma distância menor
ao completar uma volta. Portanto, esta é a relação que nós temos para o tipo de acoplamento concêntrico. Se você gostou da teoria de hoje, não deixe de escrever nos comentários, o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Conheça o nosso aplicativo que está disponível na Play Store para sistemas Android, nos siga nas redes sociais e acompanhe a resolução da lista de exercícios que estará disponível na descrição desse vídeo. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil!